Treva, 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 treva. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 561 e minguando até 729 dias, 28 de junho de 2025. Quem não assistiu aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 561, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, parte 29, com o subtítulo Consciência do Corpo, parte 11, ok? Acompanhe estes blogs, né? Tudo que está sendo dito desde o princípio. Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização para que você possa deixar de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para vocês fazerem esses processos de conscientização com mais praticidade. Faça isso e deixa de ser essa vítima social, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo uma abertura deste título e uma referência desse título, e também vou deixar a abertura do subtítulo e uma referência desse subtítulo, ok? Tem a playlist para vocês que quer fazer um trabalho bem continuado, né? Ele toca em seguida, vocês podem ir pela playlist. Eu deixei a playlist no card, né? Essa playlist que eu deixei é de 500 a 600. Eu tenho por hábito fazer uma playlist de 100 em 100, ok? Eu já fiz uma playlist de 0 a 100, de 100 a 200, 200 a 300, 300 a 400 e 400 a 500, agora estou fazendo de 500 a 600. Eu sempre coloco isso, esses playlists nos blogs diários que está sendo produzido, naquilo que vocês estão vendo, ok? Nesses meio, né, tipo assim, se você estiver vendo de 500 a 600, eu vou colocar no card a playlist de 500, 600, nesses 100 blogs diários eu vou colocar essa playlist para que vocês possam ter acesso com mais praticidade, ok? É só ir na descrição ou então ir pelo card que vocês vão conseguir acessar esses conteúdos, ok? Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização para que vocês não tenham dúvida sobre o que está sendo dito.
Tudo que for dito é de extrema importância, relacione isso em suas consciências. Não deixe de fazer o trabalho de conscientização para que você possa deixar de ser essa vítima social. Faça isso, faça com respeito, com carinho e com dedicação, ok? Este é o primeiro blog de 4, né. Esse título, por sinal, está muito interessante, acompanhe tudo, né. E é muito interessante que vocês acompanhem, faz o trabalho de conscientização, ok? E sempre eu faço, em 4 blog eu faço a expressão, co a express eu faço a expressão corrida, né, eu faço a expressão, livre sobre esses 4 blog, e no quarto blog eu faço a expressão corrida, fazendo a leitura de tudo que fora dito, nos 4 últimos blogs. Eu tenho esse processo para fazer, 4 blogs diário, eu produzo 4 blogs diário com 30 minutos em média, pode ser para mais, né, pode ser para menos, geralmente eu costumo gastar o tempo para mais, né, para aproveitar mais o blog diário, ok? E sempre dando uma referência para mais. Eu tenho esse hábito de passar e não faltar. Mas aí vocês compreendam, em 4 blog eu faço com 4 blog eu faço a expressão livre, no quarto e último blog desses 4 blog, eu venho fazendo a leitura corrida de tudo que fora dito, sobre os 4 últimos blog, ok? Entenda isso, é muito importante vocês saber como é que eu estou me comportando dentro desse blog diário, eu estou me permitindo a minha consciência evoluir para esse blog diário das mesmas formas que vocês estão no processo, eu também estou no processo. Eu eu considero que eu estou com 40% da minha consciência evoluído, né, o que eu recebi é o que eu entrego da mesma forma, sem, reter nada. Faça isso faça esse trabalho de conscientização com respeito, com carinho, se entrega para esse trabalho e vocês vai compreender que tudo é uma graça de Deus para que os corpos de Cristo possa ter consciência nessa grandeza, é o poder de Deus para que nós possamos estar sendo gloriado com Deus no futuro, ok? Entendendo isso, diversidade, diversas formas, certo? Existe nesse blog diário, eu explico a diversidade, a diversa forma de você estar sendo gloriado com Cristo, você estar sendo gloriado com Deus, existe possibilidade, tudo isso para que a gente possa compreender. Isso é uma delicadeza, ok? Eu fiz uma referência dos movimentos aqui, sabe, pegando aquelas estruturas que eu produzi para as 3 esposas, certo? Para as 3 esposas, palavra, vida, o corpo, né, aqui de um corpo comum, e aqui seria do astro, palavra, vida, e os corpos, aqui seria do astro. Quem não viu esse blog diário, volte lá e veja, ele está no título Enoque, o pai da vida. Faça essa interação, faça esses trabalhos, tudo que está sendo dito dentro deste blog diário é uma continuidade. Se vocês estiverem interagindo com esses conteúdos, vocês estão compreendendo tudo. Esses conteúdos está muito interativo, muito bom, né, de vocês estar se permitindo para este blog diário. Faça esse trabalho de conscientização, ok? Se vocês não viu esse blog diário das 3 esposas que está no título Enoque, o pai da vida, eu não vou dar referência, eu reproduzi 70 blogs diários com esse título e reproduzi vários subtítulos. Esse blog diários também eu vou fazer da mesma forma, os 4 planos espirituais da palavra, vou produzir 4 primeiro explicando os 4 planos das palavras, né, que é a consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo emocional e a consciência da glória de um corpo comum, e que a glória do corpo comum é o relacionamento social, né, a consciência do relacionamento social, e que hoje ele vem negado pelo nome Jesus, ok? Então vocês fazem esse trabalho de estar se permitindo para esse blog diário para que vocês possam estar
ganhando consciência. Então, entendendo o como que é que eu fiz essa estrutura aqui, né? Então, vamos dar uma referência sobre essa estrutura que fora produzido, né, para este blog. Vamos dar continuidade nos movimentos para que nós possamos entender esses movimentos. Como que nós entendemos os movimentos? Olha, os atos que são inconscientes, eles vão fazer o movimento de dentro, de fora para dentro. Entenda que tudo aqui tem dentro da sociedade, carro, dinheiro, né, sexo, tudo aqui, e eles vão trazer isso aqui para dentro do corpo, fazendo esses movimentos, né, para dentro do corpo, dando a vida para tudo que tem aqui dentro da sociedade. O movimento correto, isso aqui representando o tempo de Guerra Fria, tempo de Guerra Fria. No tempo de Guerra Fria, os atos conscientes ele vai trazer, ele vai pegar de dentro para fora, expulsando de dentro para fora. Olha só, eu estou jogando tudo para fora, eu não estou retendo nada, eu estou dando tudo que eu estou recebendo, eu não estou retendo nada. Agora, os atos que são inconscientes, eles retêm alguma coisa que possa ser benefício para eles emocionalmente, aquilo que ele entenda que é bom dentro da sociedade, ok? É só para que vocês possam compreender esses movimentos, certo? Esse aqui é o movimento das pessoas emocionais que estão querendo ter benefício dessa sociedade a qualquer custo e elas levam problema para dentro delas, certo? E esse aqui são as pessoas que têm conhecimento, eles vai expulsando tudo para fora. De forma que vocês entendam a diferença desse aqui para esse aqui é o seguinte, que esses aqui são objetivos emocionais e esse aqui são objetivos espirituais. Ele vai fazer um trabalho para Cristo, e esse daqui também vai fazer um trabalho para Cristo inconscientemente, certo? De forma que os atos conscientes, eles vão saindo, eles não interferem nesses corpos emocionais. Aí os atos inconscientes, eles voltam, né, que essa aqui vai ser uma consciência do passado, aquilo que Emanuel fora sacrificado para reproduzir aqui, criando o outro Jesus do relacionamento social, um Jesus falso aqui, tudo aquilo que tem dentro da sociedade e tal, confusão, conflito religioso e tal, certo? Existe possibilidade de vocês entender isso de todas as formas. O movimento correto que possa, esses atos inconscientes, eles também possam fazer isso de uma forma correta, certo? Qual que seria o movimento correto? Aqui, por exemplo, o corpo que é emocional, ele se torna dependente, ele é dependente, ele é um corpo dependente. O corpo emocional, ele é dependente de quê? Dessa consciência que está aqui, certo? Dessa consciência está aqui. O que que eu quero dizer? À medida da forma que esse corpo vai movendo para uma consciência, por exemplo, aqui uma consciência, a consciência ela vem voltando aqui na espiritualidade para dar consciência a esse corpo, certo? Os movimentos que, por exemplo, o movimento que muitas das vezes os atos conscientes, ele tem essa postura, além deles ter essa ideia de expulsar para fora alguma coisa, uma ideologia para Cristo, e expulsar para fora uma coisa que esteja em treva, ele tem essa possibilidade de ter uma consciência do marido, de estar aqui orientando esses corpos que são dependentes dele, certo? Vai depender daquilo que eles estão relacionando, porque no futuro essa glória do corpo comum ele vai se permanecer, e é dessa forma que ele se movimenta dentro da sociedade de uma forma correta, para dar consciência para esses corpos que dependem dele, certo? Eles vai continuar ainda instruindo. Existem várias formas de entender isso, eu tenho explicado, certo? De todas as formas para que vocês compreendam isso. De uma certa forma, eu gosto de relacionar essa ideia muito sobre uma consciência da esposa que seja dependente, um filho, um aluno, tudo aqui, tudo dependente, uma consciência de uma esposa e com uma consciência do marido. Que o marido ele move para fora para ganhar uma relatividade desses corpos que seja emocional, fazendo uma interação e instruindo eles ao mesmo tempo sobre a luz do sol, sobre aquilo que possa ser realidade para nós. Compreenda isso, muito bem explicado isso, muito bem favorável isso, certo? De todas as formas, entendendo que os movimentos, eles são assim, dessa forma, certo? Os atos inconscientes, eles trazem os atos emocionais para dentro deles, né? E os atos
e os atos inconscientes traz o movimento para dentro, e os atos conscientes ele expulsa para fora, no tempo de Guerra Fria, certo? No tempo de Guerra Fria. Existe possibilidade dos atos conscientes ter essa postura aqui do relacionamento social, ganhando. Se ele tem uma consciência sobre esse corpo, que depende dele, ele tem uma consciência. Então, ele vai dar uma relatividade para esse corpo, junto com essa consciência. E que muitas das vezes ele vai deixar esse corpo neutro. No tempo de Guerra Fria, principalmente no tempo de Guerra Fria, ele vai deixar esse corpo neutro. É comum, de qualquer forma, sendo Guerra Fria ou não, ele deixa esse corpo dele neutro para ele se realizar, para ele ganhar uma relatividade com a consciência desses corpos emocionais que são dependentes dele, ok? Não precisa ser necessariamente no tempo de Guerra Fria, mas isso aqui é uma postura correta, ok? Compreenda isso. Existem várias possibilidades. Coloca isso nas suas consciências para que vocês vejam que existe uma forma que sai no tempo de Guerra Fria e existe uma forma que volta no tempo de Guerra Fria. Existe uma forma correta no tempo bom que nós estamos vivendo de uma pessoa, ou de uma esposa, por exemplo, um dependente relacional ao seu marido, a consciência do seu marido, e o seu marido vai estar desabitado aqui do seu corpo emocional e voltando para dar uma relatividade junto com esse corpo interagindo. Esquecendo um pouco desse corpo dele emocional, porque quando você ganha um desejo sobre o seu próprio corpo emocional, né, e você quer se realizar com ele, você cria conflito com esse outro corpo emocional. Vamos falar isso para que vocês entenderem, né? Dois corpos não se pode ocupar os mesmos espaço ao mesmo tempo. Então, se eu sou um mentor, eu tenho que estar com a minha consciência desabitado do meu corpo para me dar uma relatividade com esse corpo que está dependente de mim, ok? De forma que no tempo da Guerra Fria vai existir essas complexidades, esses dois movimentos negado, né? Negado, eles são negado, certo? Negado. Esses dois movimentos aqui, eles são negados, ok? Eles são negados. Esse conhece. Esse conhece. Esse aqui são os dois aceitos. Os dois aceitos. De baixo são aceitos. No tempo que, no meio, só para que a gente entender, nós podemos compreender isso de todas as formas, ok? Então vamos lá ler parte desse contexto e fazer a expressão livre, muito bem explicadinho, muito bem relativo em nossas consciências, para que nós possamos entender isso de todas as formas, ok? Vamos lá. Vamos ler parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos ler parte desse contexto e vamos para a expressão livre. Todos os atos que seja consciente não usa o seu corpo emocional, podendo mentir sobre si mesmo para criar uma interação com o poder negado de Deus, mais específico, Cristo. E, com este ideal, os atos conscientes podem criar uma interação sobre a relatividade do corpo negado a si mesmo para aceitar o que está negado socialmente para dar uma força desta interação na relatividade de um corpo emocional com a consciência desabitada deste corpo emocional, interagindo a consciência dele com outro corpo e que seja emocional, formando os atos espirituais com uma relatividade menor e explicando os atos emocionais para se manter no plano evolutivo das unificações do corpo. É muito feliz nesse contexto, né? Tudo aquilo que eu já está batendo dito não vai ter muita dificuldade para que vocês compreendam isso. Muito bom. As coisas são assim, né? Legal, muito perfeito, ok? Vamos lá, então, fazer a expressão livre sobre este conceito, sobre esse contexto, né? E buscar o que tem dentro da sociedade, né? O contexto diz o seguinte: todos os atos que seja consciente não use o seu corpo emocional. Quando eu falo que ele não usa o seu corpo emocional, ele vai estar aqui, ó, sobre a luz, sobre a exposição do sol, né? Sobre a exposição do sol por um relacionamento que é social. Então ele vai neutralizar esse corpo para ter consciência naquilo que as pessoas estão movendo.
É muito, comum você ver pessoas, cantores de rap, defendendo as pessoas mais pobres, né, ou outras pessoas, músicos, né, que faça música de interação sobre a relatividade, aquilo que tem dentro da sociedade para dar, para ela uma esperança, um conforto, para que ela entenda que a consciência dela está em evolução, certo? Que de uma determinada situação essas pessoas que são espirituais, que eles estão na luz, eles ganham uma consciência das pessoas que têm a dependência deles. E quando eles ganham essa consciência, então ele demonstra aquela fragilidade das pessoas, uma certa compaixão, vamos dizer assim. Eu não digo pena, porque pena é uma coisa muito, sabe, de pessoas que sei lá, a pena são aquelas pessoas que têm atos, né, que sei lá, dentro da sociedade, são covardes, são emocionalmente covardes. Quando a gente fala, mas com uma certa compaixão sobre esses má comportamentos das pessoas que têm dentro da sociedade. Vamos falar isso, certo? É muito compreensivo. Ok, que de uma certa forma eles não têm essa muita consciência naquilo que eles estão fazendo, e é por isso que ele se torna a vítima social. Mas, eu gosto de usar muita expressão, eu não gosto de usar muita expressão pena, 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 dando de coitado às pessoas, porque isso atrapalha as evoluções dela, a consciência dela, porque aquilo que nós estimulamos os nossos corpos a sentir mais essa guerra fria, mais em crise ele fica. Então dá para ele uma consciência, né, e fala, né, de uma certa forma evolui, traz ele para ele uma consciência de um certo compaixão, né, que ele foi uma vítima social, que ele não teve, né, vamos dizer isso só para vocês entenderem, eles não teve uma sorte de andar na luz, né, junto com Deus, né, que no tempo de Guerra Fria nós coloca o poder Deus como Cristo, porque ele é um sinal do poder de Deus negativo, e que no futuro ele vai sair de dentro, essa consciência vai sair de escondido, então ela vai voltar para aqui, para fora aqui, sobre a glória de um corpo comum, e o Cristo ele vai ficar de uma certa forma conhecendo e recebendo essa luz para que ele não entre em treva, para que o poder de Deus não entre em crise, para que o poder de Deus não precisa levar as pessoas, o mundo todo em juízo, certo? Aí ele vai ter, né, aquela ideia ainda de estar relacionando as coisas boas e as coisas ruins. Ele vai aparecer dentro da sociedade? Vai, mas não com essa grande intensidade de globalizar tudo ao mesmo tempo. Entenda isso. Então, entendendo o que todos os atos que seja consciente não usam o seu corpo emocional, como que eles usam isso, né? Vamos continuar. E podendo mentir sobre si mesmo para criar uma interação com o poder negado de Deus, ou seja, Cristo. Quando eu falo que eles estão mentindo sobre si mesmo, é que muitos atos, eles têm a consciência. Aí eles entendam que os planos evolutivos está aí, que existe uma isca da soberba para relacionar tudo isso nas consciências das pessoas, para que isso possa levar a todo mundo a um plano evolutivo de vossas consciências. Então, eles dão uma referência para algo que possa, levar, né, para dar uma referência de uma coisa única, por exemplo, né, Deus, né, digamos diretamente, para dar referência a uma coisa única. Então, eles permanecem nos planos espirituais, eles permanecem no plano espirituais e negando o plano ideal, né, criando mais ideologia para a força da união do que se permitindo se realizar. Hoje já é comum, né, os astros usados conscientes se estar sendo realizado com Deus, né, porque esse é o tempo deles. Eu sempre tenho para mim que os profetas, nos melhores momentos deles, nos melhores auges das vidas deles, né, ele teve que se entregar tudo que ele teve para as inocência, para a força da união. Ele teve que, ou seja, na hora que ele estava mais no auge das suas
né, das suas consciências, eles teve que de uma certa forma, se humilhar, né? Aí, como que eu estou dizendo isso? Os corpos emocionais dele foram a óbito, foram a sacrifício, então, no auge do momento, ele falou assim, vamos revirar tudo e vamos ganhar a guerra, então eles teve que se rebaixar, se humilhar, ou seja, agora é o tempo deles entrar no gozo do seu Senhor, né? De estar vendo o que que é realidade e ver o que que isso, né, é bom, como que isso é muito bom, né? De você ver Deus vencendo os inimigos acima de todos, e nós sabemos que nós participamos de tudo isso, é muito bom. Entenda isso. E com este ideal, os atos conscientes pode criar uma interação sobre a relatividade do corpo negado a si mesmo para aceitar o que está negado socialmente, para dar uma força desta interação na relatividade de um corpo emocional com uma consciência desabitada deste corpo emocional, interagindo a consciência dele com a outra, com outro corpo emocional, né? O que outro corpo e que seja emocional, né? É isso que eu estava tendo dito, né, que aí quando eles negam esse corpo deles, ele ganha uma consciência sobre aquelas pessoas que estão movendo, sobre um ato de misericórdia, de querer ajudar de umas pessoas, de qualquer forma, fazer delas uma consciência para que elas possam evoluir, né, uma liberdade, uma flexibilidade e tal, e sempre permanecendo no plano espiritual de Cristo. E tem que permanecer no plano espiritual de Cristo, porque se eles não permanecer no plano espiritual de Cristo, o que que acontece? Eles não vai ter mais união, não vai ter força mais de união, eles não vão unir, não vão fazer unificação. É comum você ver muitas coisas dentro da sociedade negada, porque as pessoas estão trabalhando a força da união. Quanto mais coisas negadas aparecem, mais as pessoas ficam unidas por um propósito, porque é muito mais fácil você unificar os pecadores do que você unificar uma consciência relativa da sua própria realidade. O que que eu quero dizer com isso? A relatividade é uma coisa de nossa consciência junto com o nosso corpo, ela é muita coisa única, muita coisa única. Mas quando a gente falamos de um pecado, de uma coisa que possa globalizar, nós compreendemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É muito mais fácil eu unificar as pessoas pelo que elas são pecaminosas ou porque elas ou porque e é muito mais fácil unificar as pessoas pelo que elas são pecaminosas do que por aquilo que elas são relativo das suas consciências, daquilo que elas são perfeitas, daquilo que Deus criou o homem perfeito. Ou seja, os movimentos, aquilo que eles ganham uma espiritualidade sobre o relacionamento social, sobre Jesus do relacionamento social, é muito mais prático, porque é muito mais fácil hoje as pessoas cometer erro do que cometer acerto. Então, entendendo isso, a única forma de globalizar os corpos são a relatividade daquilo que eles estão movimentando dentro da sociedade, pelo aquilo que eles possam considerar que seja errado. E é por isso que muitas das vezes vários blogueiros que vêm dentro da sociedade negado, muitos deles já têm consciência sobre este blog diário, mas eles não têm essa liberdade de fazer essa relatividade sobre aquilo, porque os planos aqui é de Deus, não é de um corpo emocional. Se o plano é de Deus, ele vai manter no atos espirituais. Se ele vai manter no atos espirituais, é necessário que as pessoas elas mantenham com essas relatividades, com essas loucura, vamos falar isso, loucura, né? Com essas loucuras. Porque, igual eu digo, é bem mais prático você unificar as pessoas pelo aquilo que elas, por aquilo que elas movem, ou é muito mais prático por aquilo que elas movem ou por aquilo que ela é, uma consciência interior relativo, né? Que tem uma consciência única, que tem uma relatividade única desse seu corpo emocional e que possa criar uma relatividade, uma coisa que seja correta para ela, certo? Que seja correta para ela. Entenda isso. Existe isso de várias formas e sempre entendendo que esse aqui é um movimento negado, né? De um ato inconsciente, esse aqui é um movimento aceito de um ato consciente. Esse aqui é um movimento de um corpo comum que esteja
dentro da sociedade aceito aqui da esposa, vamos dizer isso, das pessoas que são dependentes, aqui são um movimento correto das pessoas que estão relacionando uma pessoa que depende deles, tá vendo? Aqui dá correto, olha, um se voltando para o outro, tá vendo? Um se voltando para o outro. Certo? Aqui vai dar certo, um se voltando para o outro. De forma que tudo que nós podemos entender é sobre esse corpo emocional e sobre essa consciência do relacionamento social, certo? Aqui, o marido, a esposa vai ter o corpo dele e o marido vai ter o corpo dele. Aí o marido neutraliza e volta para a esposa, e volta para as pessoas que dependem dele, certo? Aqui não, é um virar das costas para o outro, certo? Um virar das costas para o outro, certo? Enquanto os atos conscientes estão expulsando, os atos inconscientes eles estão pegando essas coisas que tem dentro da sociedade e tá trazendo. Eu quero acrescentar, né, por causa dessas duas expressões, eu quero acrescentar, né, o oitavo elemento da natureza de Deus. Eu quero acrescentar a gastronomia, né? Gastronomia. Acho que é essa a expressão, gastronomia. Para quê? Para a gente entender que as pessoas, ela é inconsciente, ela se alimenta de coisas ruins, certo? Ela se alimenta de uma coisa ruim. Enquanto os atos conscientes, que é, de uma certa forma, vomitar aquelas coisas que foram, né, produzidas no passado, que foi querer vomitar, os atos inconscientes está comendo está se alimentando dessas coisas ruins dentro da sociedade, levando crises emocionais para dentro dos corpos dele, criando várias complexidades na sua forma de conhecer a verdadeira realidade de Deus em Cristo, ok? Entenda isso. Então, para o oitavo, nós vamos acrescentar gastronomia, né? Aí você vai ver o que dentro da Bíblia significativa, você vai encontrar todos esses elementos, né? Existe muito mais, né? Existe muito mais, mas eu gosto de focar nesses oito. Por quê? Porque depois dos nossos corpos emocionais aqui, que eu coloquei aqui como anatomia, no corpo emocional eu coloquei anatomia, né? Para explicar aquilo que o corpo é. Aqui nós vamos colocar aqui a gastronomia, né? Aquilo que nós estamos se alimentando que possa ser bom e aquilo que alimentamos que possa ser ruim. Existe essa forma boa e existe essa forma que é ruim. Existe essa forma boa de se alimentar, existe essa forma ruim de se alimentar. Isso aqui é a forma ruim, isso aqui é a forma boa, que está na luz, certo? E existe, né, essa outra aqui também, né, que é uma forma boa também, né, para dar uma relatividade com esse corpo aqui, certo? E esses daqui, eles são quase neutros, eles são quase neutros, eles trabalham um trabalho diretamente com Cristo, eles não relacionam corpos emocionais de uma certa forma, que quando eles querem relacionar os corpos emocionais, ele usa essa consciência aqui de baixo para ser gloriado com Cristo no tempo de Guerra Fria. Tudo isso foi dito nos blogs diários. Se vocês não viram, vocês acompanham. É muito importante vocês fazer essas relatividades em vossas consciências para que vocês não percam nada de que está sendo dito, ok? Vamos então fazer a leitura final aqui para a gente, a parte final aqui para a gente encerrar. E formando atos espirituais, vamos voltar aqui em cima para você entender tudo, ó. E com este ideal, os atos conscientes pode criar uma interação sobre a relatividade do corpo negado e a si mesmo para aceitar o que está negado socialmente para dar uma força desta interação na relatividade de um corpo emocional com a consciência desabitada deste corpo emocional interagindo a consciência dele com outro corpo e que seja emocional, né? E formando os atos espirituais. Aí quando os atos conscientes entendeu isso, ele forma tudo espiritual. Ele começa a olhar. Ele não pode olhar para as pessoas exatamente diretamente para o corpo emocional, fazendo com que ele seja coitado, porque senão eles vão enfraquecer os seus corpos emocionais. Então ele tem que relacionar diretamente essas consciências para ele dar certo. Ele tem que relacionar essa consciência aqui, mesmo que ele está fazendo um movimento para fora, os atos conscientes ele pega esse relacionamento aqui.
aqui, essa espiritualidade dele. Para quê? Para dar uma consciência aqui para ele, para dar uma consciência, relacionando ele fora do corpo, certo? Então, esse corpo vai ser um coitado, mas ele vai entender, o atos consciente vai entender a espiritualidade, porque são coisas que eles já estão relacionando dentro da sociedade, são uma vítima social, então eles vão começar a relacionar isso de uma forma de misericórdia, vamos entender isso. E formando os atos espirituais com uma relatividade menor e explicando os atos emocionais para se manter no plano evolutivo em planos evolutivo das unificações dos corpos, né? Com isso, eles se mantêm dentro da sociedade, ganhando uma relatividade do Jesus do relacionamento social, né? Criando várias coisas, muito grandioso tudo que está sendo dito. Deus é muito bom, ok? Entenda isso, tudo que está sendo dito é muito bom para que vocês possam estar relacionando isso dentro das suas consciências. Faça esses trabalhos de conscientização, não perca nada que está sendo dito, ok? Trabalhe isso para que vocês possam ganhar consciência. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Só se vocês, né, se sentir consciente de tudo que está sendo dito, se você viu que isso é importante para você, que isso foi interessante, vocês sinalizam. Se vocês não entendeu nada, não ouviu nada, não conheceu nada, não teve uma realidade de nada, não tenha necessidade que vocês façam alguma coisa, ok? Não faça isso somente para agradar os outros, faça isso com uma consciência plena em Deus, certo? Para que vocês possam ter uma relatividade com Deus, certo? Corpos emocionais não vão salvar vocês de nada. Quem salva vocês é uma consciência que vocês possam ter com Deus, é somente isso. Quando falamos de corpo emocional, ele é muito delicado porque ele tem uma relatividade só, ele tem uma forma única de se realizar, só isso, certo? Mesmo muitas das vezes ele estando nos planos espirituais, eles não conseguem fazer muitas coisas pelos outros. Aí, quem consegue? Deus. Deus consegue. Entenda que é só Ele, né? Tudo que eu viver aqui dentro desse meu corpo emocional vai ser relativo a uma única vez, certo? Eu posso ter um bom relacionamento com várias pessoas, estar alegre, adorando a Deus pelas pessoas, sim, eu posso ter uma felicidade, mas é uma coisa que vai estar bem ligado a Deus, né, sobre aquelas pessoas que também esteja ligado a Deus, né, o reino de Deus, ele é formado dessa forma, certo? Que de certa forma a gente relaciona o corpo emocional para relacionar a Deus, e o corpo emocional relaciona a gente para relacionar a Deus, para que a gente possa compreender de toda a perfeição que Deus viera ter criado o homem dentro do paraíso, e que hoje ele está fazendo uma evolução, né, dentro da formação de Cristo para dar consciência sobre tudo aquilo que nós podemos considerar perfeito para nós mesmos e aquilo que nós podemos considerar relacionável, né, a outros corpos que sejam dependentes, de forma que tudo que faz é Deus que faz, não é corpo emocional. Entenda isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é explicativo isso? Entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.